bem-vindos à nossa aula sobre advérbio. Nós assistimos a aula e vamos hoje reforçar os nossos conhecimentos. Lembrando que advérbio é a palavra que modifica um enunciado, uma frase, e nós precisamos entender que modificação é essa. É uma mudança de lugar, de tempo, de companhia, de negação, enfim. São os sentidos possíveis que o próprio advérbio estabelece, ok? Pegamos aí agora o livro Pitágoras nas páginas 43, 44 e 47. Nas páginas 43 e 44, nós vamos partir da análise do texto da página 42, maior autor de quadrinhos da história, Stan Lee morre aos 95 anos. Eu não vou ler porque eu parto aqui da ideia de que vocês já fizeram a leitura do texto, ok? Na questão da página 43, no passo a passo, nós temos, para entender realmente como um advérbio modifica a maneira como interpretamos o conteúdo da mensagem, vamos responder a pergunta seguinte. No primeiro parágrafo do texto é apresentada uma opinião sobre como leitores de gibis se sentiram na data do falecimento. Se a palavra sublinhada nesse parágrafo fosse suprimida, qual mudança provocaria no sentido da frase? Nós temos lá: quem foi leitor de gibis nas últimas 5 décadas certamente está triste. Se eu dissesse está triste, modifica ou não modifica? Veja que o autor, ao usar o advérbio certamente, ele dá a certeza de que essa característica existe. Então, eu estou indicando aí uma mudança ao estabelecer nessa frase o uso do advérbio de certeza. Na questão da página 43, na questão 1, ainda sobre o mesmo texto, ele vai dizer: no texto lido, se a palavra que contém a palavra sublinhada no último parágrafo fosse reescrita sem esse termo, ela continuaria sendo compreensível? Vamos então ler. No caso do Tocha, mudou radicalmente o herói. Se eu digo, no caso do Tocha, mudou o herói, nós entendemos perfeitamente a frase. Não quer dizer que não houve uma mudança de sentido ao retirar a palavra, mas nós entendemos. Então, quando eu tenho a frase, eu estudava, aí eu passo a acrescentar essa frase, eu estudava rotineiramente. Veja que a frase eu estudava, ela é compreensível, mas ao agregar a ela rotineiramente, eu estou dizendo, estou acrescentando uma ideia de que havia um planejamento diário na execução dessa ação. Então, eu compreendo, mas ao acrescentar, tem uma alteração de sentido. Na questão 2, qual o efeito de sentido provocado pelo uso da palavra sublinhada no último parágrafo do texto? Mudou radicalmente o herói, ou seja, mudou de forma extrema, intensa. Então, a ideia que se quer acrescentar é uma ideia de intensidade. Na questão 3, no restante do texto, ainda há outros termos sublinhados que têm papel semelhante aos do primeiro e último parágrafos. Ao longo do texto, assim como certamente e radicalmente, que indicam ideia de certeza e intensidade, há outros também que estabeleceram ideias diferentes. E nós temos que identificar quais são esses elementos e que mudanças elas provocaram. Vamos pegar na questão A. Escolha um desses termos e comente o efeito de sentido provocado pela sua adição à frase. Quando foi acrescentada, que mudança provocou? Vamos lá. Se nós pegarmos o 4º parágrafo, não é? A gente vai pegar que antes de completar 20 anos. Quando eu digo antes, eu estou querendo indicar uma ideia de tempo. Outro lá, que a gente vai ter no penúltimo parágrafo, os 2 times já exemplificam bastante o interesse do autor pela ciência. Olha o já, olha o bastante. Nós temos depois também na frase, a gente já vai estabelecendo elementos que agregam valores que também tem essa função de advérbio. Quando eu digo os 2 times já exemplificam, eu estou dando uma ideia de tempo. Quando eu digo bastante, eu estou indicando também uma ideia de
intensidade, como já analisado anteriormente. Agora, na questão B diz: essa frase continuaria sendo compreensível se fosse retirada? Vamos pegar apenas um exemplo para a gente entender. Os dois times exemplificam o interesse do autor pela ciência no penúltimo parágrafo que nós estamos analisando. Gente, compreensível, extremamente compreensível, mas nós não podemos deixar de entender que, ao ser compreensível, não quer dizer que não ocorreu uma mudança. É compreensível, mas a mudança existe, certo? Vamos pegar então a página 47. Na página 47, nós vamos analisar a Canção do Exílio, do poeta Gonçalves Dias, um dos grandes textos da literatura brasileira, e o tão conhecido Hino Nacional Brasileiro. Nós vamos fazer uma relação entre esses dois textos e espero também que vocês já tenham lido. No texto diz assim: o poema lido chama-se Canção do Exílio. Enunciado A. O que significa a palavra exílio? Procuraram no dicionário? Espero que sim, né? Exílio, então, é a mudança de local de moradia original. Então, se eu fui para Paris, eu mudei, eu fiz uma mudança de lugar de moradia. E aí, normalmente, essa canção, esse exílio é uma forma de estar de forma até obrigatória, né? Por alguma razão, por exemplo, na época da ditadura, muitos foram exilados, foram obrigados a deixar os seus locais de origem e morar em outros países. Na questão B diz: qual a relação entre esse termo e o conteúdo do poema? Por que o poema intitula-se Canção do Exílio? Porque ao longo do texto nós vamos perceber nos versos e estrofes estruturados aí que ele vai falando dessa saudade que ele sente da sua terra natal e da tristeza que ele vê que no local de exílio não tem, né, toda a exuberância que o seu lugar, sua moradia natural possui. Então ele fala dessa saudade. Na questão 5, você observou que o hino nacional brasileiro possui um trecho retirado desse poema? O que o hino faz? O hino também tem essa característica de exaltar a nossa pátria. E aí, esse homem do Canção do Exílio, ele exalta a sua pátria também, essa saudade que ele sente. Então, ele vai tirar lá o trechinho: nossos bosques têm mais vida, nossa vida, mais amores. E na questão B diz por que ele fez isso, por que ele retirou esse trechinho. Porque são dois textos que têm essa pretensão, essa finalidade de fazer essa exaltação, de contemplar o que nós temos de melhor aqui no nosso país. Então, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Somos um povo feliz, uma terra linda, e é essa exaltação que se faz nos dois textos. Na questão 6, o conteúdo do poema foi construído em torno da oposição entre dois advérbios que aparecem em 4 das 5 estrofes do texto. Que advérbios são esses? Se nós pegarmos o tempo todo, ele vai fazendo a relação entre aqui, né, que é o exílio, e lá, que é o lugar onde ele gostaria de estar, porque foi ali que ele nasceu. Na questão B, de que modo o significado desses advérbios contribui para a construção do sentido do texto? A diferença entre ele estar no lugar onde ele sente muita tristeza, o lugar de exílio, e entre a pátria amada, que é o lugar mais lindo e belo que ele descreve, sentindo saudades da exuberância desse lugar. Então é esse sentido e comparativo entre o local de exílio e sua própria pátria. Ok? Meninos, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo, até a próxima aula.